que te trouxe aqui nessa manhã? Qual o motivo maior de você ter vindo aqui nessa manhã? O salmista, quando ele escreveu o Salmo 22, ele expressa o motivo maior de ter vindo à casa do Senhor. Abra no Salmo 22, abra sua Bíblia. Salmo de número 122. Salmos 122. É um salmo de alegria, é um salmo de expressão de gratidão, mas é uma oração. Onde esse povo, amado, ele vivia, estavam cativos. E quando eles chegam à casa do Senhor, ele olha e ficam encantados. Todas as vezes que eu entro aqui no templo, todas as vezes que eu chego nesta casa, algo fala ao meu coração diferente. Todas as vezes que eu entro aqui, é como se eu me renovasse. Todas as vezes é como se fosse sempre a primeira vez. Eu nunca esqueci, certa vez eu entrei e fiquei sentado ali, no meio, ali na bancada central, ali no meio, entrou um jovem, sentou ao meu lado, e disse algo interessante, que ainda hoje ecoa no meu ouvido, disse: essa igreja é a igreja de rico. Olha as pedras, olha as colunas, olha os luminares, a gente tinha aqueles lustres que encantavam os olhos. E olhei para aquele moço e disse: eu vou lhe mostrar apenas duas pessoas. Se eu fosse falar demais, tinha muitas outras aqui. Sim, tem empresários aqui, tem. Mas eu quero te dizer que essa igreja é a igreja do Senhor. E Ele não faz acepção, seja empresário, seja quem entrar por essas portas. Ele acolhe, Ele abraça, Ele muda, Ele trata. E eu mostrei um senhor que sentava bem aqui na frente. Eu dizia: olha, aquele que está ali é cobrador de ônibus. Aí eu mostrei um outro que senta bem aqui nesse quarto banco, terceiro, quarto banco aqui. Eu mostrei, eu disse: está vendo aquele senhorzinho ali, cabeça branca? Ele é catador de papelão no meio da rua. Mas está aqui adorando a Deus. Aí eu mostrei outro, eu disse: está vendo aquele outro lá no canto? É empresário. Está vendo esse que está falando com você? É um Zé Ninguém. Mas tem a graça de Deus, tem o poder de Deus, tem a presença de Deus. Amado, não olhe para o templo. Quando a gente olha Mateus 24, os discípulos ficaram encantados com a estrutura. E a Bíblia diz ali, Mateus 24, diz que quando Jesus ia saindo do templo, os discípulos o chamaram e disseram: Senhor, olha que prédio lindo, olha que coisa linda, coisa maravilhosa. Jesus olha para aqueles homens e diz: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aproveita o momento que Deus está te dando, aproveita a oportunidade que Deus está te concedendo. Você não sabe o que vai acontecer daqui quando você sair para a sua casa. Você não vai saber o dia de amanhã. A gente não sabe o futuro, pois pertence a Deus. Então aproveita o presente, esse presente que Ele está te dando. Honre a Deus com os seus lábios. Louve a Deus com o que você tem de melhor, que é a alma. Mas às vezes a gente esquece de fazer isso. Entra na casa do Senhor já murmurando: ah, que noite ruim, que noite péssima. Diga que a noite foi péssima para aquele que passou a noite lá na oncologia, que não tem esperança de vida, que não tem perspectiva de melhoras. Diga que a noite foi ruim para aquele que se levanta de 3 horas da manhã para chegar de 5 horas lá na hemodiálise, para passar 4 horas numa máquina filtrando sangue. Diga que a noite foi ruim para aquele que não se levanta, pois é paraplégico, aquele que não escuta, aquele que não vê. Diga que a noite foi ruim para aquele que tem vontade de sair, mas não pode. Quantas experiências a gente passa e joga fora, igreja? Quantas experiências a gente passa por dia na presença do Senhor e é como que a gente chegasse à noite e esquecesse. Mas tem um hino no Salmos de Hino que eu me alegro: conta as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Gente, irmão, você em casa, aonde você estiver, lembre-se de uma coisa: Deus está te dando oportunidades, não para reclamar, mas para agradecer. Olhe para os céus e diga: obrigado, Senhor, porque eu estou de pé. Oh, meu Deus. Uma nação aprisionada, uma nação presa, cativa, sem poder cantar, sem poder adorar.
Nós temos a liberdade, nós temos o privilégio de correr no meio dessas cidades, dessas ruas, dessas vielas, de proclamar a palavra, mas somos omissos, somos negligentes. Pastor André orando pelas crianças, dizendo que eles, quando a gente não proclama, Deus usa os pequenos. Isso é a pura verdade, igreja. Quando a gente tampa, quando a gente fecha os nossos lábios, Deus usa uma jumenta, Deus usa um pequeno, que às vezes a gente olha para essas crianças e vê eles praticamente sem entendimento, e Deus diz, não, a mente deles é a mente sadia, a mente deles é uma mente minha, eu estou formando caráter, eu estou dando uma personalidade, mas às vezes a gente não acredita, que nessa manhã nós possamos olhar diferente, quando você sair de casa, tenha uma motivação certa, tenha propósitos certos. Quando você for dormir, se der dor nas costas, se a cama não estiver muito boa, não tem problema não. Diga assim, Senhor, obrigado porque eu tenho uma casa, tenho um lar, tenho um teto. Muitos moram embaixo de pontes, muitos moram nas ruas, porque não tem, e eu tenho, Senhor. Me acordei quebrado, está doendo, está. Muito obrigado, porque mesmo assim eu consegui dormir. Qual a tua motivação nessa manhã? Você veio buscar na casa do Senhor. Reflita sobre isso. O salmista, quando escreveu o Salmo 122, ele tinha motivos para escrever, para falar. E ele sabe muito bem o que passou. Salmo escrito por Davi. Quando Davi escreve o Salmo 23, ele sabe o que estava dizendo nas palavras. Também quando ele escreve o Salmo 51, ele sabe o que estava passando e enfrentando no seu dia a dia. Quando ele chega no Salmo 122, ele se lembra de tudo quanto o Senhor tinha proclamado na vida dele, tinha proporcionado. Dirige os seus olhos aí para a Bíblia no Salmo 122. Apenas 9 versículos. Diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Diga isso comigo, vamos dizer todos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa. Dá vontade de chorar, igreja. Dá vontade de chorar quando eu leio esse verso. Porque eu estou ministrando uma doutrina lá na comunidade ali em São Tomé, e eu estou ministrando sobre o livro do Apocalipse. E eu vejo que vai chegar dia que eles vão tentar silenciar nós. Nós tivemos 2 anos de pandemias. Uma pandemia aí que bloqueou praticamente o contato. Nos proibiram de tudo, de adorar o Senhor, nos proibiram. Quando eu leio esse verso, amado, eu começo a chorar e vejo o que Deus tem feito para com o seu povo, o que Deus tem derramado no meio do seu povo, e pouca gratidão há no meio da sua igreja. Eu vejo muita gente na casa do Senhor apenas em busca de uma bênção, pessoas e mais pessoas em busca de costumes, pelo um mero hábito de vir à casa do Senhor, mas não tem o sentido real. Por que eu estou indo para a casa do Senhor todos os domingos? Qual a minha motivação, qual o meu desejo de vir à casa do Senhor? Tem pessoas que vêm e voltam para casa como se nada tivesse acontecido. Igreja, desde o momento do louvor, da oração, até o término, até o ensinamento das revistas, eu me glorio assim no Senhor de forma grandiosa, porque eu saio daqui renovado, transformado. Eu chego em casa, a família olha para mim e diz, foi o que aconteceu, amor? Eu digo, a graça de Deus é derramada na minha vida mais uma vez. O verso 2, ele diz assim, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade compacta, sólida, aonde sobem as tribos do Senhor. Diga amém, igreja. Como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos dos juízos, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade
dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Por causa da casa do nosso Deus, por causa da casa do nosso Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Olha que motivação esse homem escrevendo. Eu não sei qual o horário da noite, eu não sei as circunstâncias reais que esse homem estava vivenciando no momento, que estava usando aqui para escrever esse salmo, passar esse salmo para que hoje o Senhor trouxesse à nossa alma essa alegria, essa firmeza, essa segurança, que não existe outro lugar melhor de estar do que a casa do Senhor. É como, amado, nós somos convidados para algumas festas, durante o ano aí tem várias comemorações, e em algumas delas nós somos convidados. Eu acho muito bonito que nesse período, quando nos convidam, a gente olha e vê a festa qual a gente vai, e procuramos comprar a melhor roupa, o melhor calçado. Mulher passa um dia inteiro num salão de beleza, entra de 8 horas da manhã, sai de 10 horas da noite, faz o melhor para chegar naquela festa e ser aquela pessoa onde vai se destacar, mostrar-se a todos os presentes ali, que ela sim, aquela pessoa, aquela família, fez o melhor para chegar naquele lugar. Eu fico olhando aqui nesse salmo, amado. Deus não quer nada disso, Deus quer apenas um coração sincero. Deus não fica preocupado que você bota a melhor roupa, Deus está preocupado que você venha com o coração puro. Quando entrar, o salmista disse assim, ó, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Que a verdadeira motivação seja a adoração. Você entrou nesse lugar, você tem liberdade de adorar o Senhor. Ninguém que está ao teu lado aí vai impedir de você abrir, rasgar o coração e dizer, obrigado, meu Deus, por essa rica oportunidade. Estávamos presos em nossos delitos, em nossos pecados, mas o Senhor nos libertou, o Senhor nos restaurou, o Senhor nos salvou. É a salvação do Senhor que nos impulsiona a glorificar esse nome. Eu não tenho vergonha na igreja, seja no meio da rua, onde quer que eu possa estar, eu glorifico esse Deus, porque eu sei quem é Ele na minha vida, eu sei quem eu era e sei quem eu sou hoje nas mãos desse Deus. O salmista expressa isso com palavras tão fáceis de ser entendida, mas às vezes entra num ouvido e sai no outro. Às vezes a gente não tem essa mesma alegria, essa mesma motivação ou empolgação para vir à casa do Senhor. Parece que vir para a casa do Senhor, antes da gente vir, a gente pega as redes sociais e faz uma consulta. Quem está na pregação hoje? Olha o nome da pessoa que está na pregação, parece que a motivação de vir à casa do Senhor é apenas por aquele que está na ministração da palavra e não aquele que merece ser adorado. A gente olha e vê, é fulano, é ciclano, não vou hoje não, vou ficar em casa não adora, em casa não cultua, em casa não é a mesma coisa. Aqui é bom que a gente olha no olho dos irmãos, aqui é bom que a gente abraça, aqui é bom que a gente olha e vê, amado, o coração do outro pulsar bem pertinho da gente. Deus quer de mim e de você a verdadeira adoração. Qual o motivo que te trouxe aqui nessa manhã? Eu falei que existem pessoas que vai à igreja apenas para procurar uma bênção. Deus, pela sua infinita graça, misericórdia, abençoa. Deus é tremendo. Deus não vai encolher a mão. Sabe a intenção do nosso coração? Sabe. Mesmo assim, a gente sai daqui com a bênção. Mesmo assim, a gente sai daqui, olha, dizendo que Deus é grande, que Deus é tremendo. Outras pessoas vêm simplesmente por um mero costume. Domingo, a gente transforma um domingo aí como um dia religioso e vem. Mas a gente passa o resto da semana uma vida totalmente longe, perdido do Senhor, procurando e não encontra. Outros vêm simplesmente para entrar e rever amigos. Rever pessoas que nunca mais viram. Hoje eu vou lá porque fulano vai estar lá, nunca mais ouvi, vou dar um abraço no pastor André, nunca mais ouvi meu reverendo, eu vou lá.
Tudo é válido, é. Outros vêm à igreja porque se sentem bem. Beberam tanto no final de semana que no domingo eu vou para lá para orar, pedir a Deus, para que Deus... Aí vem, passa um culto maravilhoso, quando volta na segunda-feira, de novo. Isso é aceitável, é. Não vou ignorar aquele que vem à casa do Senhor simplesmente por um mero costume, vai ver amigos, não. É numa dessas vindas que o Senhor lança a rede. Quando Ele lança a rede, não tem como tu escapar, não. Quando Ele lança a rede, é uma palavra, só precisa uma palavra. Sem você perceber, tu está mesmo assim no meio de todo mundo. Porque Deus sabe a hora certa de te chamar. Venha com a motivação certa. Venha com o coração desejoso. Tudo isso que eu falei é aceitável, é maravilhoso, sim. No entanto, esse Salmo 122, amado, nos apresenta outros motivos pelos quais o nosso coração deve ansiar e se alegrar em vir à casa do Senhor. E o primeiro motivo dele, amado, quando ele diz, alegrei-me quando me disseram, é porque quando a gente entra aqui, a primeira coisa que a gente sai daqui, amado, que encontra é esperança. Você pode sair, entrar triste, você pode entrar aqui confuso, você pode entrar aqui desanimado, mas uma coisa é certa, depois que você escuta, depois que você ouve essa palavra, depois que ela entra no teu coração, a primeira coisa que é gerada nele é esperança. Você vai para casa com o coração renovado, acreditando que Deus vai além dos seus limites. Ele gera esperança em nosso coração. Aqueles que estão lá, em hospitais, em presídios, como eu já falei agora há pouco, talvez desenganados pelos médicos, quando escuta essa palavra, pode ter certeza que ele se anima, ele cria força, ele encontra coragem onde não tem, e depois que essa palavra entra, quantos testemunhos nós não já ouvimos aqui de pessoas que estavam praticamente morta, pastor Carlos morreu quando criança, e o Senhor o ressuscitou. Ei, tenha alegria na presença do Senhor. Deixa o Senhor fazer na tua vida aquilo que ninguém pode fazer. Talvez uma pós-graduação, um mestrado. Por mais inteligente que você possa ser, mas teu coração vai estar sempre desejoso de alguma coisa. E esse desejo, ele só será preenchido com a graça de Deus, com o poder de Deus. É esperança. O primeiro motivo aqui da gente vir à casa do Senhor é porque é gerado dentro do nosso coração esperança. A gente sai daqui com perspectiva de vida diferente, com perspectiva de ver o mundo, de enxergar o mundo por outro ângulo, e a gente vê Deus agindo na nossa frente, quando Ele diz, eis que eu estou na tua frente. Deus caminha ante a mim e a você. Deus, quando nós nos acordamos pela manhã, o salmista diz que Ele já preparou esse dia para mim e para você. Ele diz que o Senhor dá o amado sono enquanto dormem. Deus está trabalhando, preparando a segunda-feira, logo mais à noite, quando a gente se deitar, descansar, Deus vai preparar a segunda para te dar como presente. Alegre-se na presença do Senhor, gere esperança. As coisas estão difíceis? Estão, não é fácil, não. Mas a esperança é algo maravilhoso no coração do homem. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A esperança do salmista aqui, amado, era tão grande, que no verso 2, o que é que ele diz aí no verso 2? Pararam os nossos pés. É como se ele ficasse sem entender. O outro salmo diz assim, ficávamos como quem sonha. É como ele olhar e dizer assim, cheguei aqui depois de tudo isso que eu passei, depois de tudo isso que eu enfrentei, o Senhor me trouxe de volta à sua casa. Hoje de manhã eu conversando com a irmã Cida aqui, os olhos dela chegam lacrimejou, uma semana em casa sem poder vir à casa do Senhor. Quando ela entra, faltou palavras, ela ficou olhando para o templo sem palavras e dizendo, Deus, obrigado por ter me trazido aqui, obrigado Senhor por ter me devolvido essa comunhão tão bela, tão maravilhosa. Muitos hoje estão aí, olha, dentro de casa, fechado, isolado,
Porque perderam essa comunhão, perderam essa essência. Não deixe que a alegria do Senhor fuja do seu coração, fuja dos teus desejos, que essa esperança continue acesa diante das lutas. Eu quero dizer para você, vai piorar daqui para frente, vai. O livro do Apocalipse mostra tudo isso, vai se aproximando da vinda do Senhor, as coisas vão encurtando, nós já estamos vendo o dia, já estamos vendo aí, olha, já falta 10 para as 10, nem comecei a pregar, falta só 10 minutos. Daqui a pouco a gente almoça, daqui a pouco já é noite, vocês estão de volta aqui no culto à noite, daqui a pouco já é segunda, os dias estão encurtando de uma forma tão grande. Deus está às portas, Deus está chegando, o seu Filho está vindo para nos buscar. Imagina ele chegar e encontrar uma igreja murmurando, reclamando, fria, quieta. Celebre ao Senhor, celebre ao Senhor. Está doendo? Canta um hino ao Senhor. Está difícil? Louve a Deus. Estou deitado, estou doente, não vou hoje à igreja não. Canta um hino ao Senhor. Eu me lembro de uma irmã lá em Santa Terezinha, não sei se a Jesus se lembra. A gente ia lá servir celebração da ceia a ela. Uma senhora doente em cima de uma cama, não andava. Todas as vezes que a gente chegava lá, todo mês quando eu ia, era só bater na porta. Quando batia na porta, ela bradava lá do quarto: oh, glória a Deus, chegaram os anjos do Senhor. Irmãos, é algo sobrenatural. Uma pessoa que não anda numa cama direto, mas Deus revelava todas as vezes que a gente chegava lá. E quando chegava, pensa que a gente ia dar uma palavra? Não, ela cantava, ela pregava. A gente ministrava a ceia e saía de lá encantado. Porque no coração daquela mulher tinha esperança. Porque ela sabia que a esperança dela não é a última que morre. A esperança dela está guardada nos céus e não pode murchar. Ela é viva. E a tua esperança? Qual é a esperança que você está tendo quando olha para o natural? É que a gente não vai chegar nem em casa. Mas Paulo chama a igreja de Corinto a atenção, como Deus chama a mim e a você nessa manhã a atenção, não atentando nós nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, são temporais, mas acredite nas que não se veem, porque as coisas que não se veem são eternas, guardadas nos céus, para aqueles o qual o Senhor chamou. Atenta para o Senhor. A esperança do salmista era tão grande que no verso 2, pararam nossos pés às portas, ó Jerusalém. É extremamente saudável, igreja, e importante para quem vai à casa do Senhor ter essa expectativa. Quando você entrar, seja aqui, ali, qualquer porta dessa, quando você entrar, pare e dê uma contemplada. Eu vejo João escrevendo Apocalipse, lá no capítulo 19, os detalhes que ele vê Cristo, a maneira que ele olha e contempla coisa em Cristo. Os olhos, a cabeça, sua boca, seus pés, suas mãos. Mas a gente entra, parece que entra tão desorganizado na casa do Senhor que a gente nem atenta para coisas mais simples que Deus quer falar aos nossos corações, que é o irmão que está do nosso lado. Às vezes a gente senta do lado de um irmão indiferente, vai para casa indiferente e nem sabe o nome do irmão que estava sentado do seu lado. É como se aquela pessoa fosse invisível. E uma das coisas que Deus ama, quando o salmista disse: alegrei-me, ele estava falando de comunhão. Isso nos leva para a comunhão. Imagina sozinho, sem ter comunicação com ninguém, isolado em um determinado lugar, fugindo. E Deus agora leva esse homem para essa expectativa agora e leva ele para o templo, e ali ele olha e vê algo maravilhoso. Amados, nós temos que enxergar a casa do Senhor de forma diferente. Quando entrar nesse lugar, limpa, olha, veja como está o teu coração, a tua vida, guarda o teu pé, mas uma coisa é certa, celebra, porque o salmista no Salmo 100 fala isso:
celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria e não com pesar. Mas esse salmista ainda fala de dois, o segundo motivo que gera alegria e vir à casa do Senhor é porque neste lugar nós encontramos proteção. Somos guardados pelo Senhor. A gente olha no verso 3, Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém Israel. Aqui é um lugar onde a gente está guardado, protegido das intempéries, de toda a ação. Aqui é um lugar onde nós temos afinidades, aqui é um lugar onde nós temos comunhão, aqui é um lugar onde nós temos intimidade, aqui é um lugar onde nós podemos nos alegrar e ter o único propósito. Jerusalém, ela é cercada por muros altos que oferecem proteção aos que ali habitam. Esse contexto aqui, quando ele fala isso, ele está falando, trazendo uma referência ali ao Salmo 46. Salmo 46, ele fala o quê? Qual é a expressão do salmista? Quando ele chega no Salmo 46 e expressa para mim e para você, mostrando quem é Deus. Deus é refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora das tribulações. Ele nos leva a entender quem é esse Deus, quando há as tribos do Senhor, quando aqui vários bairros, várias localidades estão aqui reunidas em um só lugar, onde sobem as tribos do Senhor para adorá-lo. Está pensando que quem está ali na porta é simplesmente os oficiais? Não, ali fora está sendo guardada pelo anjo do Senhor, está sendo protegida pelo próprio Deus. Este lugar está cheio da presença do Senhor. Somos guardados por eles, não apenas quando estamos aqui, mas em qualquer lugar que possamos estar. Deus é nossa fortaleza, Deus é o nosso Senhor, Deus é o nosso escudo. A gente olha Davi quando ele fala no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Está dizendo, tu és a minha proteção, tu és o meu guarda, tu és o meu Senhor, tu és o meu pastor. E Davi sabia que quando entrava, antes de chegar naquela cidade, tinha que passar por esse vale. Geograficamente falando, existe vale da sombra da morte. Não sei na geografia hoje, eu falei existe, mas não sei hoje. Mas antes de chegar em Jerusalém existia. Alguns historiadores narram aquela parábola de Jesus ali do bom samaritano. Aquele moço que foi saqueado ali, que foi roubado, que foi maltratado ali. Alguns historiadores contam que aquilo ali Jesus estava se referindo ao vale da sombra da morte. E quantos vales por dia nós não temos enfrentado? E Deus tem nos livrado de todos. Deus tem nos guardado. Deus tem nos protegido. Deus tem nos alimentado. Deus tem nos fortalecido. Quantas decepções por dia nós temos enfrentado? Aquelas pessoas a quem dizem que nos amam tanto e depois vem e... Mas mesmo assim Deus tem nos dado da sua graça e do seu amor. A terceira razão pela qual devemos vir à casa do Senhor e se alegrar, além de ter esperança, proteção, gratidão no coração. Gratidão no coração leva a igreja a glorificar ao Senhor. Gratidão no coração leva a igreja, amado, gritar, bradar com alta voz, dizendo que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Isso é gratidão, amados. Se eu fosse narrar o que Deus já fez na minha vida aqui, ia levar muito tempo. Deus é tão grande. Eu tenho certeza que assim como Ele é na minha vida, Ele é na tua vida. A razão, às vezes, é que a gente não percebe. Estamos envolvidos com tanta outra coisa, que esquecemos de enxergar Deus do nosso lado. Gratidão.
Quando a gente olha o verso 3, o verso 4, no finalzinho do verso 4, ele diz assim: para renderem graças ao nome do Senhor. Essa está a resposta do tema dessa ministração. Qual a motivação do teu coração? Qual o motivo de você ter vindo aqui hoje? Está aqui, gratidão, para render graças ao nome do Senhor, para dar graças a Deus por ter me colocado de pé, por ter me dado uma família, por ter me dado vizinhos maravilhosos, por ter me dado saúde, por esse ar que respiro, pela roupa que eu visto, pelo calçado, pelas oportunidades que às vezes eu jogo fora, não atento para aquilo que Deus quer me dar, oferecer, e às vezes eu acabo desperdiçando. E na maioria das vezes a gente lamenta simplesmente por uma palavra que a gente deixou passar. O quarto motivo de estarmos aqui na casa do Senhor, de se alegrar quando vir à casa do Senhor, é porque aqui nós aprendemos acerca da justiça divina. Eu sempre gosto de dizer algo interessante: nunca confunda a justiça do homem com a justiça divina. A justiça do homem, eu sempre gosto de dizer que quando o homem sai nas ruas proclamando paz, queremos justiça, na verdade ele não quer justiça, ele quer o quê? Vingança. Por alguma coisa que está acontecendo com ele ou aconteceu com alguém, parente, família, e ele sai pedindo justiça, mas na verdade ali não é justiça, ali na verdade ele está querendo vingança. Mas Deus, quando falamos da justiça de Deus, a justiça de Deus, amado, está expressa lá no Evangelho de João, capítulo 3, o verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A justiça de Deus é salvação, não é condenação. A justiça de Deus é salvar todo aquele que nele crê. Quando a gente olha o salmista, no Salmo 91, verso 7, ele diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O verso 8 é a resposta da justiça de Deus: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Por que não com o coração, mas com os olhos? Eu estava meditando, eu estava fazendo tipo uma exegese desse texto, olhando e dizendo: Senhor, abre os meus olhos para esse texto aqui. E uma das coisas que me veio, amado, é justamente isso, quando ele diz: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Qual é a recompensa do ímpio na visão divina? É salvação. Deus quer salvar os perdidos. Jesus, quando morreu naquela cruz, ele não pediu para que a gente primeiro se convertesse, não. A Bíblia diz que ele morreu sendo nós ainda pecadores. Então ele morreu para todo aquele que ainda está aí fora. O Evangelho de João fala isso, capítulo 10. Ele diz: olha, ainda tem outras ovelhas que não fazem parte desse aprisco, desse curral. Convém agregá-las, trazê-las. E o verso 7, 8, somente com os teus olhos. Eu estava olhando e extraindo dali. É aquele que tanto nos maltrata, aqueles que nos ferem, aquele que nos machuca, sem a gente perceber, está na igreja adorando, de repente escuta um glória a Deus bem alto. Quando olha para trás, quem é? Aquele que tanto te maltratava, está na igreja adorando a Deus. Porque a nossa oração não é para matar, é para salvar. Às vezes nós somos tão perseguidos, e quando a gente se ajoelha com o coração tão pesado, a gente ora ao Senhor dizendo assim: ai, Senhor, aquela pessoa, tu sabe. Não diz nem o que é, mas Deus sabe. Quando a gente ora dizendo, tu sabe todas as coisas, está lá na mente dizendo: mata, Senhor, não deixa eu vir mais para perto de mim, não. E Deus está dizendo: mas tu não, eu vou salvar. Para ele evangelizar, para ele falar do meu nome com você, sair lado a lado, glorificando e bendizendo, e o mundo vê que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aquilo que é impossível aos homens é possível ao Senhor. Justiça divina é salvação de Deus, não é condenação. Deus não criou o inferno para o homem, está escrito na própria palavra dele. Quando Deus criou o inferno, criou com propósito, para o diabo e seus anjos. O homem vai porque quer. Se eu rejeitá-lo, eu estou escolhendo o inferno. Mas se eu escolher o Senhor,
Estou querendo o céu com ele. Justiça divina. Termino aqui. Se fosse falar, tem tanta coisa para falar, reverendo. A única coisa que eu quero dizer nessa manhã: mude sua motivação se você não entrou com a motivação certa nessa manhã. Não importa se é domingo de manhã, não importa se é terça-feira à noite, se é quarta-feira à tarde, se é quinta-feira doutrina, se é sábado, não importa qual culto, venha adorar o Senhor. Não importa quantos vão estar aqui, você é diferente. Venha com propósito, com motivação. Quando se ajoelhar, quando sentar, quando se levantar, simplesmente adore aquele que quer ser adorado. Adore aquele que quer ser exaltado. Glorifique aquele que é glorificado. A glória não pode ser para homem, a glória tem que ser para o Senhor. Que nessa manhã o Senhor continue enchendo os nossos corações e que possamos sair daqui motivados, dizendo: Senhor, meu coração está alegre, porque eu estava na Tua presença. Fica de pé e vamos orar mais uma vez.